A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Acalma teu coração, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Nós vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, o título do versículo. Ele fala o seguinte: olha o que Deus fala para você. Descanso na providência divina. Então já comece a descansar em Deus, porque aquilo que você necessita, Deus já está trazendo para a sua história. A palavra de Deus, ela fala o seguinte para você. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que ireis comer, que ireis beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Eu podia dar tchau para os irmãos aqui e deixar só a palavra aí, que você já entendeu o que Deus está trazendo para a sua vida. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus e trazer como ensinamento, porque a palavra ela tem que ser dita e ela tem que ser vivida. Então não adianta você falar da palavra e você não vivê-la. A palavra de Deus ela só traz transformação para a vida do homem quando você começa a trazer essa palavra para a sua vida e colocar ela em prática. Senão você vai passar a vida inteira lendo todos os livros da Bíblia, porque a Bíblia é uma junção de livros. Você vai pegar de Gênesis e Apocalipse. Você vai ler tudo, vai ficar sempre falando, lendo, e a sua vida não vai ter transformação, porque você não coloca em prática o que Deus ensina na palavra. Então o Espírito Santo está sempre nos conduzindo para que a gente venha ter uma postura e o caráter de Jesus e buscar trazer para a nossa vida aquilo que ele nos ensinou. Ele pagou um alto preço estando aqui na terra, ele sentiu tudo que a gente sentia, ele passou fome, ele foi açoitado, ele foi traído. Ele sofreu inúmeras situações para poder sentir o que o homem sente. Então, ele sabe de todas as tuas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Então, nós não podemos ficar ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é excesso de futuro. Quando você fica numa ansiedade muito forte, você anula a tua fé. A fé, ela consiste naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. Quando você tem uma preocupação excessiva com o teu futuro, você esquece disso. Que você tem que acreditar mesmo que você não esteja vendo. E a ansiedade, ela lança você para um processo acelerado que você quer ver aquilo a todo custo. E Deus não vai trabalhar no seu tempo. Deus vai trabalhar no tempo dele. Porque Deus trabalha com o tempo da eternidade, que é Kairos. E nós vivemos em Cronos. Então nós vivemos um processo cronometrado. Uma coisa que nós precisamos observar, que está acontecendo muito, é que as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, Dela, o tempo está passando muito rápido. Está passando rápido porque a Terra está girando mais rápido. Os cientistas estão estudando tudo isso. Eles já sabem que está tendo uma aceleração e a Terra está
a cada dia que passa numa rotação mais rápida. Por isso que o tempo está curto. E Deus fala sobre isso lá em Apocalipse. Então nós estamos vivendo uma era, nós já estamos no livro de Apocalipse, nós precisamos ficarmos atentos ao que está escrito no livro de Apocalipse. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos quando que ele vai voltar. Tudo que for falado em termos de data, não, ele vai voltar em tal data, ele vai voltar em tal ano, ele vai voltar em tal situação, é nessa época, é na primavera, tudo é especulação. Porque nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Os anjos não sabem, está escrito na Bíblia. É só ler lá. Mas nós temos que ficarmos atentos porque nós temos um prazo para chegar nessa terra e um prazo para ser recolhido. Então, se você teve um chamado, se Jesus, entre trilhões de pessoas, chamou você, se sinta já um privilegiado por ter sido visto por ele, chamado por ele, agraciado por ele. E faça jus do seu chamado, colocando em prática aquilo que ele te ensina, para que a sua caminhada seja mais leve, para que você venha ter testemunho e para que você possa, com honraria, por mais perseguição que você sofra por causa do evangelho, mas você passar nessa terra com dignidade. Porque Deus quer te dar do bom e do melhor, e ele sabe que a gente precisa das coisas. O pessoal fala assim, mas você prega prosperidade. É lógico que eu prego prosperidade, irmãos, porque Deus é dono do ouro e da prata, está escrito na Bíblia. Deus enriquecia o povo dele. Quando Deus tira aquele povo cativo 400 anos do Egito, o que Deus faz naquele deserto? Ele supre toda a necessidade daquele povo. As crianças cresciam e a roupa crescia no corpo. O pano não rasgava, a sandália não arrebentava. E Deus trazia o maná todos os dias. Essa plantinha branca, ela existe até no dia de hoje no Egito. Se Deus me desse a oportunidade de ver e de sentir o gosto, que dizem que tem gosto de favo de mel, é uma florzinha branca que cai lá todos os dias. O povo era alimentado com aquilo. Aquilo ali devia ter um processo de vitamina, de sustentação para o corpo, que a gente sabe que a gente precisa. Como que você vai viver numa terra dessa com uma má alimentação? Você vai ficar doente. Você fica desnutrido. Como que você vai morar mal? Faz parte da saúde emocional e psicológica da gente. Você tem que morar bem. Então Deus tem o melhor dessa terra para entregar para a gente. Aí o que acontece com o povo de Deus? Fica dentro de uma religiosidade, ouvindo os fariseus da vida. Você não pode ficar ouvindo esses lobos que tem em cima de púlpito que fica explorando o povo, querendo dinheiro a todo custo. Agora está todo mundo na internet fazendo isso, explorando a fé dos outros. Mas nós temos que ter uma consciência de que Deus, ele é prosperidade. Você não clama a ele pedindo saúde? Você não clama para ele uma porta de emprego? Isso é prosperidade, irmãos. Então não pede nada. E vive de vento. No dia que você descobrir como que você consegue ter saúde comendo vento, você me ensina. Que vai economizar bastante para mim. Então, assim, tem umas coisas que não tem muita lógica. E o que acontece? As pessoas os fariseus começam a falar que é pecado você ter, porque eles querem para ele. Então eles vão pregar uma doutrina humana que não tem nada a ver com a Bíblia e vai começar a explorar a fé dos outros, mexer com o emocional dos outros, pedindo dinheiro. Para você ganhar bênção, você tem que dar dinheiro, para você fazer isso. Uma coisa é você abençoar, que é o que Deus ensina, que é a lei da multiplicação que está lá na Bíblia. Você vai abençoar porque você quer abençoar, porque você é grato diante da obra que está favorecendo a sua vida. Você está sendo abençoado. Então você vai abençoar porque você está sendo abençoado. Então existe uma lei da multiplicação naquilo ali, porque dinheiro é energia. O dinheiro nada mais é do que uma energia. E se você não souber canalizar essa energia, e se você não aprender a doar, fazer por amor, mas fazer para Deus e para a obra, você vai querer canalizar isso só para você, isso não vai dar certo. E quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais ele vai fugir de você. Aí você vai falar assim, nossa, mas tem tanta gente próspera, como que essas pessoas conseguiram tanta prosperidade? Você sabe o que as pessoas fizeram para poder ter tanto dinheiro? Porque muitas pessoas que têm muito dinheiro, nem sempre é de uma forma honesta que consegue. Porque Satanás sabe ensinar a pessoa a roubar de várias formas. Então são vários ladrões ali adquirindo coisas, mexendo com o emocional dos outros para poder adquirir dinheiro. Então nós temos que ter uma sabedoria na nossa caminhada e buscar dentro da palavra de Deus e em Deus aquilo que nós devemos fazer ou que não devemos fazer. E canalizar essa energia que Deus
nos dá, que Ele transmite na nossa história, para que a gente venha prosperar, porque você tem que ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então você tem que ser um canal de bênção dentro da tua casa, você tem que ser um canal de bênção dentro da tua empresa para os funcionários que você tem lá. E alimentar sempre o quê? O sentimento de gratidão diante de tudo que você tem, que é o primeiro passo. Você agradecer o pouco que você tem e ser fiel a Deus no pouco que você tem. Então, quando Deus fala aqui na palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, é para a gente ser justo. Não é para você fazer justiça xingando os outros, brigando os outros, batendo no peito que nem um gorila, falando que você tá certo, né? E ficar dando grito que nem Tarzan, que a razão é minha, o negócio é no braço. Não, isso não é fazer justiça. Justiça que Deus fala aqui é você andar justo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, todas as vezes que você abençoa alguém, que você faz por amor, eu vou dar um exemplo, eu não estou pedindo dinheiro não, tá, irmãos? Estou dando exemplo. Por exemplo, eu estou aqui todo dia pregando a palavra. Querendo ou não, você está sendo abençoado pela unção que Deus me dá, pelo sacrifício que eu faço, pela maneira como Deus me usa. Aí você é tão abençoado com aquilo que eu estou fazendo, né, dentro da palavra para você, que você fala, não, eu vou abençoar o reino de Deus e vou abençoar essa profeta, porque tudo que ela fala na minha vida acontece e através da vida dela eu sou orientado e Deus está usando essa vida. Então eu vou ser grato a ela, abençoando ela. Mas você tem que fazer isso por amor. Aí você vai lá e faz isso por amor. Isso é para tudo, irmão. Às vezes tem uma pessoa na rua. Você vai lá, abençoa a pessoa na rua, você está fazendo o quê? A lei da multiplicação. Você está abençoando uma igreja que às vezes não consegue pagar um aluguel. Você está abençoando uma irmã com uma cesta básica. Teve época na minha vida que eu passei muita necessidade, eu já contei isso para os irmãos. Teve uma fase da minha vida que eu não tinha nem o que comer. E quando eu aceitei Jesus como único Salvador, eu estava conversando com Deus sobre isso. Tem gente que entra na igreja e Deus começa a prosperar, né? Ele dá uma casa, ele dá um carro, ele abre porta de emprego. Eu fui para a igreja e Deus tirou tudo, basicamente tudo que eu tinha. Ele me depenou para que eu pudesse chegar num nível espiritual com ele que até então eu não tinha. Depois ele foi agregando as bênçãos na minha vida. Mas ele me depenou, ele tirou minha profissão, eu fiquei numa situação difícil. Então teve semana que eu tinha só arroz para comer, teve uma semana que eu só tinha feijão para comer. E teve fases na minha vida, quando as meninas eram pequenas, que eu não tinha nada para comer. Eu só tinha água morna, porque eu ainda tinha luz. Então eu esquentava a água no micro-ondas e eu bebia aquela água morna para dar uma saciada no meu estômago, até eu ver o que eu fazia, né, o que eu podia fazer para poder comprar algo para comer. Então eu já passei muita necessidade na minha vida. Eu já passei situações muito complicadas na minha vida. Mas Jesus também passou por situações difíceis para entender a dor do outro. E hoje eu sei que a fome, ela dói. A fome é algo assustador. E vai debilitando o corpo da gente. Você fica sem nutrição, você fica sem várias vitaminas, vários minerais que você precisa. Você fica numa situação muito complicada. Eu fiquei muito magra no período em que eu passei essas dificuldades na minha vida. Mas quando eu fui para a presença de Deus, que Deus permitiu essas situações na minha vida, não era para me punir. Chegou uma época que eu falei, nossa, eu acho que eu pequei muito na vida, porque agora eu tô pagando, né? Porque eu vi a gente entrando na igreja e sendo abençoado, e ele arrancando tudo que eu tinha. Eu falei, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer de inanição, que vou morrer de fome mesmo, porque não tem o que fazer. Era algo assustador. E ele falando para mim, exerce a fé porque eu vou suprir. E eu tinha um problema muito sério comigo, Deus está pedindo para eu contar esse testemunho, porque tem alguém passando dificuldade como eu passei lá atrás. Você entendeu o processo? Eu tinha uma dificuldade muito grande de pegar coisas nas mãos dos outros, porque quando eu estava no mundo sem a presença de Deus, todas as vezes que alguém fazia algo para mim, me cobrava. Então me dava com a mão direita, me cobrava com a esquerda. Era um demônio aquilo ali. E eu tinha trauma disso. Então eu não queria pegar nada na mão de ninguém. Não era orgulho, era medo de cobrança. E a pessoa vinha atrás de mim me cobrar. E eu não ter condições de retribuir aquilo no momento em que a pessoa viesse me cobrar aquilo. Então eu não queria ter dívida com ser humano nenhum. Essa é a realidade. Eu não queria ter dívida com ser humano nenhum. Não queria ninguém na minha porta me atormentando, não queria ninguém cobrasse nada. E tem algum irmão ou irmã aqui que vai se identificar com essa palavra. Está na mesma situação.
Só que Deus me ensinou que eu tinha que lançar o medo fora, porque o medo não faz parte de um processo que você vive com Deus, você tem que deixar o medo para trás, que o medo traz covardia pra gente. E entender que Deus vai usar anjos para poder nos abençoar. E Deus falava na igreja, ó, vou trazer anjos para te abençoar. Vai vir anjo na porta. Vai vir anjo fazendo não sei o quê. E eu não entendia muito bem aquilo, porque eu estava no início. Eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Depois começou a vir gente. E às vezes uma irmã vinha e falou assim, ó, colhi essas verduras aqui lá no quintal, vai estragar. Eu tenho uma horta lá, aí Deus me tocou para trazer para a irmã. Aí vinha verdura, vinha fruta de um lugar, e alguém vinha e me abençoava com dinheiro. Então, as pessoas vinham, aí Deus falou para mim, falou, você lembra que eu falei para você que eu ia trazer anjos para te abençoar? Os anjos são as pessoas que me servem, é a igreja. Então eu vou trazer esses anjos para te abençoar. Vai ter bênção que vai chegar na porta, vai ter bênção que vai vir. E assim, eu fui aprendendo como que Deus trabalhava, irmãos. Porque se Deus não fizesse isso comigo, e alguém me contasse, eu ia talvez até duvidar que Deus agisse desse jeito. Eu tinha muito medo de ficar devendo coisas para os outros. E Deus falava para mim, falou, você não tem dívida nenhuma. Eu mandei o anjo ir, eu mandei a minha igreja ir, eu mandei o meu servo, a minha serva te abençoar, e você não tem dívida com essas pessoas, o seu compromisso é comigo. Então eu abençoava essas pessoas com a palavra, porque a palavra da gente tem poder. Eu lançava bênçãos na vida dessas pessoas. E eu comecei a caminhar e aprender a receber da mão dos outros. Então Deus manda falar para você, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu sei como que eu vou trabalhar na sua vida. Eu vou usar pessoas para te abençoar. Eu estou chegando agora para trazer uma transformação no seu cenário. Eu estou chegando agora para suprir o que você necessita. E tem pessoas aqui que você vai receber coisas muito grandes da mão de Deus. Você não tem noção da reviravolta e da providência que Deus está trazendo para sua vida. É o momento de você adquirir. É o momento de você ter coisas grandes, porque Deus quer dar passos mais largos. Deus quer chegar agora em um momento da sua vida, porque tem pessoas aqui que estão pagando preço há muito tempo, há muitos anos, esperando providências grandes que você não tem recurso para obter. Mas você está crendo que Deus vai mudar o seu cenário, você está crendo que Deus vai te prosperar. E são pessoas que semearam muito no reino. São pessoas que dentro de muita dificuldade que você está, você nunca negou um copo d'água para ninguém. Você sempre fez aquilo que Deus mandou você fazer. Então, todas as vezes que nós plantamos coisas boas na vida de alguém, às vezes você não está nem preocupado com colheita, porque você não faz barganha com Deus. Estou falando aqui de pessoas que têm vida verdadeira com o Senhor. Nós não podemos fazer barganha com Deus, a gente faz por amor. Então, tudo aquilo que você lança por amor, que o amor tem um poder enorme. Se vocês soubessem o poder que tem a energia do amor, que traz sentimento de gratidão para o seu coração e o momento de você agradecer, que você tem que agradecer 24 horas por dia, tudo que você tem, até as dificuldades que você passa, você vai falar assim, nossa, Dela, mas eu estou sofrendo muito, eu vou ter que agradecer a Deus pelo sofrimento. Você tem que agradecer, sabe por quê? Porque você não é tolo mais. Você não é aquela pessoa inocente que você era antes, porque a dificuldade fez você crescer, a dificuldade te trouxe conhecimento, a dificuldade te trouxe um lado intelectual seu que você não sabia que você tinha, porque você hoje, diante das dificuldades que você passou, você desenvolveu dons que você nem sabia que você tinha, você aprendeu a se virar com muita coisa, você aprendeu a cozinhar, você aprendeu a costurar, você aprendeu a arrumar seu cabelo, você aprendeu a conversar com pessoas, porque a dificuldade fez você gesticular e articular com a palavra para poder vender os produtos que você tem. Então, as dificuldades traz crescimento para o ser humano. Uma pessoa que não passa dificuldade na vida é uma pessoa tacanha. Os pais que protegem demais os filhos, não deixam os filhos crescerem, não deixam os filhos trabalharem, não deixam os filhos desenvolverem, criam monstros no futuro. Despreparo no futuro. E esses filhos sofrem e fazem outras pessoas sofrerem. Então a gente precisa ter muita sabedoria na nossa caminhada e entender que tudo aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus traz para a nossa história em termos de dificuldade é crescimento. Irmão, se eu não tivesse passado as dificuldades que eu passei lá atrás, eu não teria a capacidade que eu tenho hoje. Eu não teria desenvolvido tantas coisas como eu desenvolvi, que foram através da dificuldade. Então tem coisas que eu faço
Que tem hora que eu paro e falo assim, Senhor, se eu não tivesse passado os perrengues que eu passei, as dificuldades que eu passei, eu tava com um monte de coisa pendente dentro da minha casa hoje, esperando aparecer alguém que fizesse aquilo pra mim. Você fica sempre dependendo de alguém, sabe? Pra trocar uma lâmpada, pra mexer numa tomada, pra instalar um chuveiro, pra passar uma roupa, pra fritar um ovo, você não sabe. Então, Deus vai deixando você passar algumas dificuldades pra você desenvolver. E você precisa aprender a administrar a sua vida. Como que Deus vai colocar você no mundo se você não sabe administrar o pouco que Ele põe na sua mão? Você não sabe administrar a comida que está na sua geladeira, você não sabe administrar o seu armário, que armazena os seus alimentos. Irmãos, vamos analisar uma história bíblica, para você não falar assim que eu estou pregando heresia. Vamos pegar a história de José. José entrou escravo naquele Egito. Aquele rapaz passou tanta dificuldade, mas ele teve acesso e contato com tanta coisa que na aldeia do pai dele ele não tinha. Ele só conseguiu ter esses acessos dentro de uma cultura, de um povo estranho, de uma língua estranha, de estrangeiros. E ele conseguiu desenvolver dons que nem ele sabia que tinha. Então ele foi colocado na agricultura, ele teve contato com o padeiro, ele foi, sabe, trabalhando, entrou lá dentro da casa de Potifar, começou a administrar aquela casa, e começou a administrar poucas coisas. Poucas coisas. Quando Deus dá o sonho para Faraó, 7 anos de seca, né, de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ele desenvolveu ali uma agricultura para poder armazenar aqueles grãos para o tempo de seca que estava vindo, que é só Deus para capacitar aquele rapaz, irmãos. Ele não teve aula disso. Ele não aprendeu a fazer essas coisas quando ele estava com o pai. Lê a Bíblia que você vai ver. O pai mandava ele vigiar os irmãos. Mas dentro da dificuldade, Deus foi capacitando aquele rapaz. E ele começou a administrar a casa de Potifar, administrou o celeiro daquele lugar, que era algo grandioso, né? Porque ele tinha que armazenar aquilo ali para a população inteira, para o que estava por vir. Tanto que as regiões em volta, os países que estavam em volta, vinham até o Egito porque sabia que lá tinha comida. E Deus é estratégico. Então, para trazer o pai e os irmãos para ver José honrado, Deus deixou 7 anos de seca ali. E deixou Jacó passar aperto lá com a tribo dele, ao ponto dele vir para o Egito para poder buscar alimento, porque ele não tinha. Então, para colocar José como governador, uma profissão que não existia, Deus teve que fazer um trabalho de administrador com ele, em pequenas coisas, para que ele se tornasse uma pessoa capacitada para chegar num nível muito maior. Abaixo de Faraó só tinha José. Então, toda dificuldade que você passa, que você tem passado, não reclame. Agradeça as dificuldades que você tem vivido. Porque diante das dificuldades a gente desenvolve dons, irmãos, que a gente nem sabe que a gente tem. Você descobre que você sabe cozinhar, você descobre que você sabe dirigir bem, que você tem capacidade para dirigir, porque tem gente que tem vontade, mas morre de medo de entrar num veículo e dirigir. Então, todas as barreiras que travam a gente, que vai dificultando, limitando, né? São as crenças limitantes que você carrega desde a sua infância. Deus, dentro da dificuldade, ele começa a quebrar. Aí você quer trabalhar com desenvoltura, você quer trabalhar numa loja, você quer trabalhar como vendedor, você não se sente capaz para aquilo. Você tem vergonha de encarar as pessoas, você tem vergonha de oferecer produto. Você não sabe conversar, você não sabe gesticular muitas vezes, se comportar em determinados lugares. Aí Deus vai te espremendo. Ele põe você numa moenda, que o azeite sai do caroço da azeitona, ele te coloca lá, ele começa a moer você, e você tem que se virar. Chega uma hora que ele te encoraja. E a palavra de Deus, ela traz um renovo para o ser humano todo santo dia. Faça com que você caminhe pelo Espírito. Se você caminhar pela carne, você vai ter medo. Se você caminhar pela carne, você vai pecar constantemente. Quando você caminha pelo Espírito, você descansa em Deus. Porque você sabe que Deus prepara. Você sabe que Deus jamais vai lançar você numa situação sem te capacitar antes para você estar ali. Ele vai estar sempre cuidando de você nos mínimos detalhes e te capacitando para tudo que está por vir. Então, a gente praticar a palavra é importante porque
No início você vai ter medo, você vai se sentir inseguro, você vai ficar com medo de acreditar que Deus vai suprir e não suprir. Você vai ficar preocupado com a data dos teus boletos, você vai ficar preocupado com tudo. Com a conta bancária que está vazia, com aquilo que, as contas grandes que você tem, os compromissos grandes. Só que Deus manda dizer para você, você é um canal de bênção. Deus não fala na palavra que nós somos um canal de bênção? Então, todo lugar que você entra para fazer uma compra, você está abençoando aquele lugar. O comerciante, se não tiver cliente, ele fecha as portas. O hipermercado que você vai, se não tiver cliente para comprar, fale. Pessoas são mandadas embora, você tem que baixar a porta. Então, todo lugar que você vai, que você compra as coisas, você tem que agradecer a Deus porque você está tendo dinheiro para comprar as coisas. Você vai falar assim, dela, mas eu estou numa fase que eu não tenho. Mas Deus está te ensinando desde já, porque Ele vai colocar coisas grandes na sua mão e você tem que aprender isso. Então você não tem que ter medo de gastar. Você tem que gastar, é lógico, você tem que colocar prioridade. Você tem conta para pagar? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você tem que pagar os seus boletos, pagar suas contas. Tem hora que a gente não consegue. Tem hora que a gente passa por alguns apertos, mas Deus vem e supra as nossas necessidades e Ele não deixa que o povo dele passe vergonha. Mas você tem que acreditar que Deus é provedor. Você tem que entrar em concordância com o reino. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E não trazer crenças limitantes para você. Não, Deus não vai prosperar, Deus não vai fazer, eu não vou conseguir, não. Você vai conseguir, porque você tem um Deus que Ele está provendo tudo que você necessita. Você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Você tem um Deus que materializa dinheiro no bolso da sua calça, dentro de uma roupa que está dentro do seu armário. Você pode abrir uma gaveta e de repente materializar um dinheiro lá. Irmãos, há um tempo atrás a minha filha, porque as minhas filhas, eu já falei para os irmãos, elas estão nas mãos de Deus para serem libertas e Deus tem trabalhado. E eu preciso crer nisso. E há um tempo atrás a minha filha falou, mãe, eu preciso de uma quantia, eu preciso de uma situação aqui. Eu falei, vamos orar, porque Deus vai prover. Vamos entrar em concordância com Deus e vamos, né? Deus é dono do ouro e da prata. Põe a sua fé em prática. Você já teve experiência com Deus, você sabe que Ele existe. Passei tudo que eu sabia para ela orar. Falei, vamos orar, mamãe vai estar aqui orando junto com você, vamos batalhar junto. Vai acontecer milagre aí. E ela foi abrir uma gaveta lá, ela resolveu arrumar a casa. Ela estava desanimada, não estava conseguindo limpar a casa. Eu falei, não, Deus vai te dar energia, você vai cuidar da sua casa, vamos colocar a casa em ordem. Né? Vai limpar tudo direitinho. E ela abriu uma gaveta, irmãos, e tinha uma quantia, se eu não me engano, eu não lembro, pode ser que eu esteja até confundindo os valores, mas eu acho que tinha uns R$ 500 na gaveta dela. É alguma coisa assim, era um valor alto. E ela falou, mãe, eu não lembro desse dinheiro. Eu não lembro de ter recebido esse dinheiro, eu não lembro de ter colocado esse dinheiro na gaveta. Eu já cansei de abrir essa gaveta esses dias. Eu não vi nada lá. Eu falei, mas você acredita que Deus materializa as coisas? Ela falou, agora eu acredito. E Deus materializa. Deus já fez muito isso comigo, de eu precisar de dinheiro, num sufoco terrível, e eu de repente mexer no bolso das minhas roupas no armário e achar dinheiro. Mexer na minha bolsa, que mulher carrega um monte de coisa dentro da bolsa, e de repente abrir uma outra bolsinha que estava dentro da bolsa e de repente apareceu um dinheiro lá. Então, quando nós não limitamos o trabalhar de Deus, irmãos, Deus opera o impossível na nossa vida. Ele faz além do que você possa imaginar. O que eu estou dividindo com os irmãos aqui é a experiência que a minha filha teve, experiências e testemunho que eu já tive. Ele faz. Então Deus manda dizer para você, o que está chegando para você agora, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, você vai pagar todas as tuas contas com fartura, vai sobrar dinheiro. E Ele está chegando com algo abundante, com coisa grande, porque o que Ele vai trazer para a vida do povo dele agora é um processo de prosperidade grande. Então são fechamentos de negócios grandes, que tem pessoas aqui que estão esperando e faz tempo. Sabe aquele terreno que você quer comprar e você não tem condição? Sabe aquela casa que Deus te prometeu há anos atrás que você não tem condição? Sabe aquele carro que você necessita, que você sonha? Deus manda falar para você, prepare, porque o que está chegando para você agora é em abundância. Sabe aquele dinheiro grande que está retido? Deus está trabalhando aquela documentação, Deus vai mexer em sistema, aquilo será liberado, vai vir, sabe, tão forte na sua história, porque vai vir corrigido.
Sabe aquela aposentadoria que está lá embargada, que o demônio está segurando? Deus manda dizer para você, vai vir corrigido. Sabe um dinheiro grande, algo que você não está aguardando? Que pense em algo grande. É isso que vai chegar para sua história agora. É o que ele está desbloqueando no plano espiritual para trazer para sua vida, para realizar grandes projetos, grandes coisas na sua história. Então nós temos que acreditar. Tem irmãos e irmãs aqui que eu estou sentindo a sua dor agora nesse momento. O desespero, parece que você está no fundo do poço que não tem mais jeito para você. Você não tem ideia, você não tem criatividade, você não sabe para onde você corre, você não sabe o que você faz. Você perdeu a sua profissão, você perdeu o estímulo, só que Deus está chegando agora para mostrar para você que Ele é vivo, que Ele materializa, que Ele faz, que Ele capacita, Ele vai te dar criatividade. Você vai prosperar sim com as obras das tuas mãos, porque é assim que Deus trabalha. Deus não tem negócio com preguiçoso. Deus não tem negócio com gente que não quer pegar no arado. Não, você vai pegar no arado, você vai trabalhar com gosto. Você vai ver as obras das suas mãos prosperando, frutificando, e tudo aquilo que Satanás está embargando para você não crescer, você vai crescer. Porque agora Deus está chegando para desbloquear o que estava bloqueado. Então teve coisa sua aí que você está trabalhando, fazendo e quebrando a cabeça e se desgastando. Você está cansado e cansada. É um trabalho de muitos anos e Satanás querendo minar, querendo colocar desânimo, querendo que você feche, querendo que você desista, querendo que você abra mão, não permitindo o crescimento. E você está questionando com Deus, Senhor, não cresce, não evolui, não vai para frente. Eu não consigo ver retorno. Né? Tem algo embargado, só que Deus está chegando agora para tirar tudo aquilo que está impedindo o seu crescimento. Então nós temos que canalizar, irmãos, a energia da prosperidade de Deus na nossa vida. Exercer isso. Fazer para o outro com amor. Sempre semear para o outro o bem que o outro está te fazendo. Deus está te abençoando, Deus está fazendo bem para você, então faça o bem para o outro. Gentileza gera gentileza. Prosperidade gera prosperidade. Dinheiro gera dinheiro. Então você tem que canalizar aquilo que Deus está te falando, parar com essa mente de pobreza que você tem, de que eu não sou merecedor, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sei mais o que eu faço, meu pai faliu, meu avô faliu, agora eu vou falir também. Ah, isso é uma maldição que tem na família, não tem jeito, não tem para onde eu correr. Não existe nada disso. Você não pode ficar com essas crenças limitantes na sua vida, porque Deus ensina a gente a esquecer o passado, porque Ele, eis que farei coisas novas. Esquece o passado, que eis que farei coisas novas. Ele manda dizer para você. Então esquece o passado, porque Deus está fazendo coisas novas. Não é porque faliu lá atrás, porque alguém faliu, porque abriu coisas lá atrás e nunca vai para frente, ou porque tudo que vem da sua família, o sobrenome, não, esquece essas coisas. Você está em Deus? Você está com Deus? Porque você e Deus é maioria. E toda maldição Deus tem capacidade de quebrar. Tudo aquilo que é ruim que está lá para trás, Deus tem capacidade de fazer tudo novo. Então esquece as maldições lá de trás. Ah, mas a minha mãe me amaldiçoou, o meu pai me amaldiçoou, mas você absorveu isso. Agora o que você vai fazer? Você vai trocar toda a palavra negativa da pessoa que tinha autoridade sobre você fora e vai colocar toda a palavra de Deus como verdade na sua vida, porque a autoridade máxima da sua história é quem te fez, é quem te criou. Porque Deus conhece você antes de você estar no ventre da tua mãe. E Deus permitiu que você fosse gerado naquele ventre, como Deus escolheu o ventre de Maria para que Jesus fosse gerado lá, e escolheu José para cuidar de Jesus. Deus escolheu uma mãe e um pai para você. Por pior que tenha sido, agradece, perdoa e confia no Deus que você serve. Você vai falar assim, nossa, mas eu não recebi amor, só recebi maldição. A minha mãe me amaldiçoou, meu pai me amaldiçoou, minha avó me amaldiçoou, meu tio me amaldiçoou. Esquece. Porque essa maldição, sem causa, ela não surte efeito na tua vida. Não existe encantamento contra Israel. Não existe encantamento contra o povo de Deus.
Então, tudo aquilo que lançaram de negativo, que Satanás usou essas vidas para atrapalhar a sua história, tem que ser lançado no fogo. Tem que entregar nas mãos de Deus. Agora, o que vale na sua vida é aquilo que Deus te falou. Então, eu aconselho você a ficar com aquilo que Deus te fala e esquecer tudo aquilo que falaram para você lá atrás. Você é aquilo que Deus fala que você é, e não aquilo que o homem falou que você é. Pode ter sido com a patente de mãe, patente de pai, patente de tio, de avô, não sei quem te criou. Não importa. O que vale na sua vida é a palavra de Deus. É essa palavra que tem peso. E você nasceu para dar certo. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para vencer os obstáculos. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. Você nasceu para ter testemunho de superação, de vitória. Então você vai lançar no fogo do inferno todas as coisas negativas que Satanás trouxe. Não importa a boca que tenha usado. E todas as vezes que alguém lançar algo ruim na sua vida, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Você não pode trazer essas maldições para sua história como se fosse verdade. Então Deus manda dizer para você: confia naquilo que eu estou te falando, porque eu estou chegando para ampliar a tua tenda. Eu estou chegando para fazer coisas grandes na sua história. Agora é hora de avançar, é hora de viver grandes promessas, viver grandes milagres. Vou suprir todas as tuas necessidades. Vou suprir a necessidade daqueles que necessitam da tua mão de obra. Que tem gente aqui que você trabalha muito, tem irmãos aqui que trabalham muito para você abençoar pessoas que são dependentes de você. Nada faltará nem para você e nem para aqueles que dependem de você. Para aqueles que você ama. Porque Deus está chegando para trazer banquete, para suprir os seus celeiros. E Deus vai fazer além do que você necessita, porque vai ter realizações grandiosíssimas que Deus vai trazer por esses dias. Então, se você estava aí sofrendo com a escassez, comece a agradecer a Deus, porque agora está chegando prosperidade e fartura na tua casa, na tua vida. Deus vai visitar contas bancárias, Deus vai visitar documentações que está segurando aí prosperidade de irmãos e irmãs. Então, aquilo que estava embargado não ficará embargado mais, porque Deus está chegando agora para prosperar. Sabe esse espaço pequeno? Prepara, porque Deus vai locomover você para espaço grande. Sabe esses projetos malucos que você estava fazendo, que estava desgastando você, que você chegou até a falar para Deus: Senhor, eu vou fechar as portas, eu não aguento mais, agora eu vou desistir? Você não vai desistir nada, porque agora Deus vai chegar para ampliar e fazer com que tudo aquilo que você tem nas tuas mãos venha prosperar, porque agora Ele vai prosperar as obras das tuas mãos. Então confia naquilo que Deus está te falando. Você tem que trazer a palavra de Deus para dentro de você como verdade, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e a palavra de Deus ela não volta vazia, ela volta concretizada na nossa história. E agora Ele está chegando para suprir as tuas necessidades, como Ele já fez outras vezes. Você já teve experiência com Deus, você sabe que Deus supre, você sabe que Deus faz, você sabe que Deus entra com socorro. Deus é socorro bem presente na hora da nossa angústia. E Ele vai agir mais uma vez na tua vida mostrando a fidelidade dEle. Então prepare para coisas grandes. Prepare para assinar muitos papéis. Tem pessoas aqui que você vai assinar papel com caneta de ouro. Deus está chegando com coisas grandes. Deus está chegando com negociações grandes, com recebimentos grandes. Tem pessoas aqui que você vai receber em moeda estrangeira. Você vai trabalhar com moedas que nem é do seu país de origem. Você vai receber coisas aí grandiosíssimas. Tá vindo dólar, tá vindo euro. E você precisa confiar. Deixa Deus conduzir os seus passos, para com essas crenças limitantes, jogue isso no mar do esquecimento, esquece o teu passado, porque Deus está fazendo coisas novas na sua vida. E você precisa crer nessa palavra e confiar nele. Então agora é hora de você prosperar, é hora de você avançar, é hora de você adquirir, é hora de você fechar grandes negócios. Agora é hora de Deus, sabe, trazer grandes negociações para você. A prosperidade que estava retida, que estava trancada, que Satanás estava segurando e não queria abrir de forma alguma para você tomar posse, Deus está chegando agora e mandando abrir, dando ordens para abrir, porque agora é hora de você receber aquilo que é seu por direito. Tem coisa aqui que já era para estar na sua mão faz tempo. Tem situações aqui que já era para você ter recebido.
e você não recebeu por causa de maldade de pessoas, egoísmo de outras pessoas, por causa de ganância de outras pessoas. E Deus manda falar para você acalmar o teu coração, porque tem gente aqui que você está se sentindo constrangido com aquilo que andam falando. Porque tem gente agorando você, tem gente falando que você não vai prosperar, tem gente contando dias para você fechar a porta. Deus manda dizer para você, pode ficar aí pendurado no muro, pode ficar no escuro aí na fresta da janela, da porta, vigiando a tua casa, vigiando o teu negócio, porque vai se decepcionar. Porque aquilo que estão achando que vai acontecer na sua história, vai fechar, vai falir, vai colocar placa de vende-se. Deus manda dizer para você, você não vai vender nada, agora é hora de você adquirir. Agora é hora de você ter. Você vai negociar as coisas com a cabeça tranquila, você vai negociar em paz, não no desespero que você está. Tem pessoas aqui que você não conseguiu vender o que você tem, porque Deus não vai deixar o demônio consumir o que você tem. Porque se você fizer essa negociação no desespero que você se encontra, você vai perder dinheiro. Trabalhou a vida inteira para ter. Pagou preço com Deus para Deus colocar as coisas na sua mão. Você acha que Deus vai deixar o demônio aparecer na sua história, aproveitar da sua fragilidade, aproveitar do momento de dificuldade que você está e arrancar o que você tem? Irmãos, quantas vezes eu passei por isso na minha vida? Na hora da pessoa chegar no momento da dificuldade e me ajudar, não, foi me explorar no momento que eu mais precisava. E Deus não vai deixar, porque o demônio é que traz divisão. Tem coisa aí que você está querendo vender que não tem necessidade de você vender. Deus manda falar para você, não se desespera, não se precipite nas suas atitudes. Não comece a desfazer das suas coisas no desespero, não. Espera a providência de Deus, porque todas as datas, antes da data vencer, Deus vai chegar com a providência na sua vida. Você vai estar com um recurso na mão e você vai conseguir honrar os seus compromissos. E tem coisa grande vindo na sua direção. Por que você está sofrendo todos esses dias? Por que você está passando por levante? Por que você está sofrendo com fofoca, com calúnia, com injúria? O demônio está tentando te parar de todo jeito, porque está chegando uma reviravolta na sua história. Está chegando uma mudança no seu cenário. Está chegando uma revolução de Deus dentro daquilo que Ele já tinha te prometido há anos atrás. Ele está chegando para cumprir grandes projetos na sua história. Fazer você adquirir coisas que você sozinho não ia conseguir. Sabe aquele avanço que Deus está trazendo? Tipo assim, você ia conseguir algo daqui a 10, 15 anos se você fizesse um cálculo, uma contabilidade. Se eu economizar tanto, ou se eu trabalhar, ou se eu tiver 3 empregos, ou se eu fizer um empréstimo, ou se eu vender isso, vender aquilo, se eu receber uma herança. Eu vou conseguir adquirir isso daqui 10, 15 anos. Deus manda dizer para você, eu estou antecipando 10, 15 anos, 20 anos de luta. 10, 15 anos aí de um projeto de economia que você ia fazer, Deus está antecipando e trazendo para a palma da tua mão. Se você não tomar posse, eu tomo posse por você. O Senhor pode me dar tudo que os irmãos não querem. Eu quero tudo. Pode me dar, que aí eu vou ter um monte para abençoar os outros. Então, toma posse da sua porção. Toma posse daquilo que é seu. Acredite que Deus tem capacidade para fazer, porque Ele tem, irmãos. Ele cria caminhos aonde não existe caminhos. Ele abre porta onde não tem. Ele faz porta surgir aonde só tem parede. Ele abre uma janela quando não querem abrir a porta. Ele faz você prosperar de qualquer jeito. Daqui a pouco eles escancaram um portão. E Deus manda dizer para alguns irmãos aqui que o que está chegando para você é um caminhão. Olha o que Deus está me mandando entregar. Tem caminhão chegando. Caminhão cheio de bênçãos. Tem pessoas aqui que você precisa de material de construção para terminar a construção. Deus manda dizer para você, está chegando caminhão. Está chegando caminhão com aquilo que você necessita, porque construir não é fácil. As pessoas, você sabe o quão é difícil dentro da situação que você tem. Você tem que pensar que é fácil, porque para Deus é fácil. Você não pode ficar caminhando com a mentalidade dos outros. Construir é difícil, construir é caro, ter casa própria é impossível. Não, você tem que acreditar, não, para o meu Deus tudo isso é possível. Para o meu Deus tudo é possível. E eu tô vendo caminhão chegando, caminhão com móveis novos, eletrodomésticos novos, mobília nova, instalação de loja novo. Então, confia, porque Deus está chegando com caminhão na casa de muitos irmãos.
vai abençoar, tá chegando grande prosperidade para você. As pessoas têm mania de falar, né? Ai, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro dá em árvore, sim, porque Deus vê você como uma árvore frutífera. Se você for uma árvore seca, você não vai dar dinheiro. Agora, se você for uma árvore frutífera, você também dará dinheiro. E quem que é o dono do ouro e da prata? O dinheiro cai do céu? Cai do céu, sim. Ah, mas o pessoal fala que não cai do céu. Cai do céu, sim, porque Deus está no céu. Deus está num nível espiritual muito acima do que a gente vive. Deus está numa dimensão espiritual, energética, muito maior do que a nossa. Se ele é dono do ouro e da prata, o dinheiro cai do céu, sim. Pode tomar posse dessa palavra. E outra coisa que você precisa aprender. Todas as vezes que você gastar, você tem que afirmar. Se Deus é dono do ouro e da prata, todo o dinheiro que eu gastar, ele vai voltar multiplicado para mim. Porque tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Está na palavra de Deus. Cada um planta o que quiser. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, todas as vezes que você gastar um dinheiro, não gaste com aquele sentimento de dó. Com aquele sentimento, estou gastando. Nossa, está fazendo um buraco no meu orçamento. Nossa, está diminuindo o meu dinheiro. Não, você tem que gastar, porque você está abençoando outra pessoa quando você gasta. E Deus quer que você faça o processo da multiplicação. Então, todo o dinheiro que você dá, que você doa, que você abençoa, que você compra algo, você tem que afirmar para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Senhor, gratidão por eu ter para gastar. Gratidão porque eu estou abençoando esse mercado. Eu estou abençoando essa loja. Eu estou abençoando esse posto de gasolina. Você está pagando mais impostos porque você está ganhando mais. Então, tem que parar de reclamar. Deus não gosta de gente que fica reclamando. Você tem que ser grato. Quanto mais imposto você paga, tem alguém sofrendo aqui por causa disso. Nossa, tem muito imposto. Ai dela, você não sabe a quantidade de imposto que eu tenho para... Glória a Deus. E Deus vai fazer você pagar, você vai ganhar mais, você vai pagar mais imposto, porque quanto mais imposto você paga, é sinal que você está ganhando mais dinheiro. Você está prosperando, Deus está fazendo você crescer. Então tem que parar com essas crenças limitantes, irmãos. Isso daqui prejudica a gente. Deus ensina na palavra. Eu li para vocês aqui. Se Deus cuida dos lírios, das plantas, se Deus cuida de tudo, veste mais, uma riqueza muito maior do que Salomão. Salomão vivia num luxo muito grande. Ele dá exemplo de Salomão aqui na palavra. Você acha que você é menos? Se a sua vida vale muito mais do que uma flor do campo, que Deus veste com tanto glamour, e ele fala na palavra, ele dá exemplo na palavra, que nem Salomão se vestia com tudo que ele tinha, com toda a grandeza que Deus dava. Não tinha, sabe, tanto glamour ao se vestir, quanto essa flor que Deus cuida. E você tem um valor enorme para o reino, mais do que as aves do céu, mais do que as plantas. Então levanta a tua cabeça, sabe? Abraça o Deus que você serve. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não apavore. Deus está cuidando de você. Ele está numa amplitude espiritual muito grande. E a gente precisa parar de ficar se estressando, sabe? Anulando a nossa fé com uma ansiedade boba, preocupado com o futuro, se Deus já está lá cuidando dele. O dia de hoje determina o teu futuro. A fé que você exerce hoje, ela vai florescer e ela vai dar frutos no dia de amanhã. Se você só pensa em desgraça no dia de hoje, seu futuro vai ser de desgraça. Você está desconectando de Deus, está abrindo portal para o inferno entrar, está cirandando o demônio nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Você precisa mudar. Tem que confiar. Nada vai faltar. Vai faltar nada para os teus filhos. Acalma, porque Deus está chegando com tudo aquilo que seu nenê precisa. Tem mães aqui que estão sofrendo uma angústia muito grande porque você está caminhando sozinho, porque você é pai e mãe ao mesmo tempo. O neném precisa de fralda, precisa de comida. Deus manda dizer para você, até roupa eu vou trazer e vou colocar na tua mão. Então aprende a caminhar com Deus, sabendo que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus traz.
Ele sabe do que nós precisamos nos mínimos detalhes. O que ele está trazendo para você agora é em abundância. Deus manda dizer para você, não vai ficar com uma conta sem pagar. E o que já está vencido, ele vai chegar e vai quitar. O que está para vencer, não vai chegar nem vencer a data, porque ele já está chegando para suprir. E não se preocupe com o que vai vestir, porque Deus está provendo. Confia, porque Deus está chegando agora para trabalhar grandes projetos na vida do povo dele. Ele está chegando agora para trazer grandes realizações, são sonhos. Os sonhos que você nutre é Deus que coloca no seu coração. Os sonhos que você carrega, as promessas que você carrega, que são os sonhos de Deus, Deus tem o maior prazer em realizar, porque o sonho antes de ser seu é dele. Então confie em tudo aquilo que ele está fazendo na sua história. E descansa sabendo que nada vai faltar. Ele manda dizer para você, vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Agora eu estou chegando para suprir, agora é hora dele fazer grandes projetos. Agora é hora dele chegar e investir na sua saúde, na sua beleza, é hora dele chegar agora e investir, sabe, na sua vida material, naquilo que você necessita. É hora dele colocar de pé aquilo que está arriado, é hora dele começar a acrescentar aquilo que está faltando. É hora de tirar você de uma angústia, de tirar você de uma humilhação, trazer você para um patamar maior, fazer com que você caminhe com a sua cabeça erguida. Agora é hora dele prosperar você em todos os sentidos. Então, aquilo que ele vai fazer na sua história vai abrir portas para várias outras coisas. Ele vai trazer o quê? Equilíbrio dentro da sua história. Ele vai trazer paz dentro daquilo que ele vai realizar por esses dias, para que você venha expandir. Então, o que ele está trazendo em termos de fartura, em termos de fortuna, em termos de aquisição de bens, por exemplo, é para ampliar aquilo que você já faz, é para fazer você crescer. Tem gente que vai entender essa palavra. Você precisa que Deus chegue com providências para que aquilo que você já faz seja ampliado. E Ele vai te dar condições e recursos para isso. Então levanta a tua cabeça. Pare de chorar, porque Deus está chegando para suprir tudo aquilo que você necessita. Ele vai chegar com todo o recurso que você precisa. Tem pessoas aqui que precisam de tratamento. Você precisa de aparelho. Deus manda dizer para você. Você não vai precisar mendigar nada para ninguém, porque eu vou te dar recurso para você ter. Você vai ter, o aparelho é caro, não tem problema. Deus está trazendo condição para que você venha ter, para que tenha condições, sabe, de pagar tudo direitinho, que você venha ter qualidade de vida. Você está pedindo para alguém, para uma terceira pessoa, precisa de um aparelho de oxigênio que Deus me mostra. Deus manda dizer para você, você não vai precisar pegar nada com ninguém emprestado, porque eu vou trazer, eu vou suprir, eu vou fazer aquilo que eu te prometi, eu vou dar qualidade de vida. Vou chegar para suprir. Tem pessoas aqui que precisam de uma cadeira de rodas. Deus vai trazer aquilo que você necessita. Não faltará nada, irmãos. Eu não sei qual que é a necessidade dos irmãos. Deus sabe. O que Deus está mandando eu falar, eu estou entregando. Mas você vai acalmar, porque aquilo que você necessita, Deus vai trazer. Tem pessoas aqui que precisam de prótese. Deus manda dizer para você, vou trazer o recurso. Vou trazer a condição. Você vai fazer, você vai realizar o teu sonho. Quero ver você de pé. Agora é hora de Deus suprir a necessidade do teu povo. Não vai passar vergonha, não. Chega de Satanás ficar cirandando no seu território. Chega de Satanás ficar cirandando no seu celeiro. Agora é hora de ampliar. É hora de Deus chegar e trazer aquilo que você necessita para que você venha ter vitória, que você venha ter sucesso, para que você venha ter paz. Então acalme, porque o que Deus está chegando agora é um grande projeto. São coisas grandiosas que Ele vai colocar na sua mão. Você estava acostumado aí a administrar pouco? Deus manda dizer para você, agora prepare o teu coração, porque você vai administrar muito. Agora você vai chegar aí num nível que a sua rotina vai mudar. Agora vai chegar num nível que você vai começar a administrar coisas que quem estava contemplando o teu cenário vai falar, como conseguiu? O que essa pessoa está fazendo para chegar nesse nível? Porque está aí no escuro, nas gretas da janela, das portas, vigiando a tua vida. Mas agora vai ter que ver você prosperando. Deus agora vai chegar para fazer uma grande revolução no seu cenário. Então confia. Irmãos, eu tomei posse. Se o irmão e a irmã não quiser, não tem problema não, eu tomo posse para você. Tá? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço. O que Ele já fez na minha vida, irmãos, é algo surreal. E Ele fará na sua também. Vamos prosperar porque nós somos um canal de bênção nessa terra. Nós não nascemos para ficar lamuriando, nós nascemos para ficar agradecendo.
nós vamos andar com o coração agradecido e nós nascemos para abençoar. Quanto mais você tiver, mais canal de bênção você será. E toda vez que você fizer algo, faça por amor. Nunca por barganha. Nunca. Nunca haja com desonestidade com Deus, porque tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Então faça tudo por amor. E saiba que Deus é contigo. E eu espero que os irmãos venham depois testemunhar, para que Deus seja glorificado, para que outras pessoas venham também exercer a fé. Nós temos que parar com essa mania de caminharmos acreditando nessas doutrinas malucas, porque o nosso Deus é um Deus provedor. E você é merecedor, sim, de receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Eu quero, eu recebo e eu mereço, e eu agradeço. E nutrir o sentimento de que você já está de posse de vitória. Então vai dormir tranquilo, vai se alimentar, caminha com a sua cabeça erguida, confia em Deus, porque Ele está chegando agora para suprir todas as tuas necessidades. Aquilo que estava embargando a sua vida, Deus, muitos irmãos aqui, Deus já tirou. Amigos que estavam travando, parentela que estava travando a sua prosperidade, por isso que Deus foi arrancando para limpar, senão você não recebe. E tem irmãos e irmãs aqui que Deus ainda vai tirar ainda alguns resquícios, vai tirar algumas cobras aí do seu caminho, gente invejosa, para que você possa caminhar em passos largos e receber grandes coisas que Ele tem para te entregar. Então deixa Deus tirar tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento. E confia. Teve relacionamentos aqui que Deus cortou a aliança, quebrou, que era julgo desigual. Deus não estava nesse negócio e agora é hora de Deus liberar as suas bênçãos. Porque você ouviu aquilo que Deus tinha para você. Você entendeu que aquilo não fazia parte da sua história. E pelo fato de você ter aceitado Deus romper essas alianças, Deus agora vai liberar suas bênçãos. Você não tem noção do que você vai receber. Você vai ficar assustado e assustada. Porque enquanto você estava num relacionamento errado, os demônios que estavam com aquela pessoa não deixou você crescer. E Deus não ia entregar aquilo que Ele tinha para te entregar para um adepto de Satanás usufruir daquilo que Ele tem para você. A partir do momento que você abriu mão disso e você entendeu que Deus não está nesse negócio, agora Deus vai trazer tudo aquilo que é seu por direito. Começando pelos teus bens materiais. Está preparado para prosperar? Se você não está, se prepare. Porque a partir do momento que você entendeu que isso não era de Deus e você ouviu a voz de Deus, deixou Satanás tirar isso daí da sua história, agora Deus vai começar a prosperar você. E Deus tem relacionamento novo para você. E a pessoa que vai entrar na sua vida, que vai caminhar com você, é uma pessoa que vai estar no mesmo nível. Uma pessoa que Deus vai trazer, segundo o coração dele. Aí Deus vai liberar mais ainda as bênçãos na vida dessa pessoa e da sua vida. Então não desanime, porque aquilo que você perdeu não se compara com o que está por vir. E aquilo que estava retido, Deus agora vai começar a colocar nas tuas mãos. Quando a gente obedece, irmãos, e quando deixa Deus tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, pessoas que Satanás trouxe para atazanar a nossa vida, atrasar o nosso processo, paralisar a nossa riqueza, quando a gente permite que Deus tire essas encrencas da nossa vida, sai essa energia negativa, que o inferno sai, aí começa a vir as bênçãos na nossa história que a gente nem entende como que se perdeu tanto tempo, como que você ficou segurando um relacionamento, aceitando aquilo, porque você não tem nem noção do que Deus vai trazer para sua história. Aí você vai entender que se você tivesse dentro de uma desobediência, aceitando aquela situação, concordando com aquilo e não obedecendo à voz de Deus, você não ia receber isso nunca. Agora você vai ter noção do que Deus vai te entregar. Agora você vai ter noção do que ficou parado na sua história. Diante de um relacionamento que não estava te agregando em nada. Então não lamente. Não lamente que agora é hora de você receber aquilo que é seu por direito. Por isso que Deus faz a limpa, irmãos. Tem hora que Ele vem, Ele limpa, a gente começa a ficar meio que sozinho, e Deus vai afastando pessoas, e Deus não quer que pessoas se aproximam. Tem lugar que nem chamam você para ir, a gente tem que agradecer, tudo isso é livramento. Aí Deus começa a limpar, limpar, limpar. Quando você aceita aquilo que Deus está fazendo, Deus chega com a prosperidade dele, você começa a enriquecer, você começa a prosperar, começa a crescer. Então a gente tem que ter sabedoria, tá? Então toma posse dessa palavra, confia no que Deus está te entregando, deixa Deus te conduzir,
porque agora é hora de você receber aquilo que Ele tem para te entregar. E receba de coração aberto. Abre a mão aí agora, toma posse. Fala, Senhor, estou aberto para toda a prosperidade que você tem para trazer para minha vida. Não tenha medo do novo, porque o novo assusta. Tem hora que você fica com medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir administrar? Será que eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer? Será que eu vou dar conta de fazer tudo isso sozinho? Deus vai te capacitar. Quando é algo muito grande, Ele põe pessoas para nos ajudar. Então, confia, porque Deus tem coisas maiores agora para você. E não se preocupe mais com o futuro, porque Ele está cuidando. Ele manda falar para você, essa semana ainda eu vou te surpreender. Essa semana ainda eu estarei visitando você. E prepara o teu coração, porque os dias que estão por vir é dia de desenrolar o que está amarrado. Agora é hora de Deus abrir as comportas do céu e fazer chegar na tua mão as grandiosidades que Ele tem, as grandes riquezas que Ele tem para te entregar. Então, confia, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. E você tem que tomar posse daquilo que é seu. Que os demônios ficam aí usufruindo daquilo que é nosso, porque a gente não toma posse. Então, joga fora essas crenças que te limitam. E deixa Deus trabalhar na sua história e trazer a prosperidade que Ele tem para te entregar. Tomar posse dessa palavra. Vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa oportunidade que você está trazendo para a nossa vida, por todas as bênçãos que estavam retidas, por esses milagres, por toda essa fortuna que o Senhor está entregando na vida do teu povo. Eu creio, Pai, que o seu povo vai sair de um Egito com toda a riqueza desse Egito. Eu creio que o Senhor está levando a gente, Pai, para a terra prometida. Que o Senhor coloque nas nossas mãos tudo aquilo que o Senhor tem para colocar e que o Senhor venha nos capacitar para que a gente consiga administrar. Que sejamos um canal de bênção na vida daqueles que não têm. Que nós possamos dividir as farturas e as fortunas que estão chegando na vida daqueles até que duvidaram da nossa história, que nos perseguiram. Mostre, Senhor, que o Senhor é na nossa vida. Mostre que o Senhor é um Deus de prosperidade nessa terra e que o Senhor não deixa o teu povo abandonado. Tire toda a vergonha, Senhor. Traga toda a fartura. Faça com que a gente venha prosperar nessa terra e que sejamos canal de bênção onde nós formos. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Traga testemunho para o teu povo, Pai, que eu te peço no nome do teu filho Jesus. Profetizo toda sorte de bênção na vida do teu povo, toda fartura e toda prosperidade. Visite todas as contas bancárias, os boletos. Faça uma reviravolta, Pai, nos surpreenda, Pai. Nós queremos ser surpreendidos. Estamos cansados de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta provação, de tanto levante. Nós queremos agora sermos surpreendidos. Queremos viver os teus mistérios. Queremos viver o sobrenatural. Queremos viver, Pai, uma reviravolta. E nós agradecemos, tomamos posse, Pai, porque sabemos no nome de Jesus que o Senhor já está fazendo e já está trazendo. E nós agradecemos mais uma vez no nome do teu filho Jesus por tudo que está chegando na nossa história. Toma posse dessa palavra e aprenda uma coisa, hein? Humildade. O orgulho procede à queda. A humildade te faz prosperar. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, agradeça. Não queira pisar em ninguém, hein? Não queira deixar a soberba subir, levantar nariz, olha, eu tenho, Deus fez, agora eu tô de carro novo, tô de casa nova, você não tem. Não seja tolo, hein? E nem tola. Ande na humildade com Deus, na simplicidade, porque no muito Ele te colocará. Se levantar o nariz, começar a maltratar os outros, do mesmo jeito que Deus trouxe, uma hora Ele tira. Então não faça isso. Quem faz isso são os demônios, os adeptos de Satanás que agem desse jeito. Nunca tem nada. No dia que tem, sobe no salto, humilha os outros, acha que pode gritar, apontar dedo, falar, humilhar. Não seja assim. Você é servo de Jesus. Jesus é o amor em pessoa, Ele é a prosperidade em pessoa, Ele é a humildade em pessoa. Então seja humilde. Humilde não é ficar sem tomar banho, humilde não é andar que nem um maltrapilho, não tem nada a ver com vestimenta e nem com higiene. Humildade é comportamento. É você manter a sua essência, mesmo que você tenha muito. Você pode ser humilde com R$ 100 no bolso e você pode ser humilde com 100 milhões no bolso. Então nunca humilhe ninguém. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. E aquilo que você tem feito para Deus, continue fazendo. Porque tudo aquilo que você tem semeado no reino, Deus está
multiplicando, ele está contabilizando. Tem um memorial lá no céu que é anotado todas as bênçãos que você emite na vida do outro, tudo aquilo que você faz de bênção na vida do outro, que você ajuda, está lá no memorial. Tudo aquilo que você fez para o reino. Tudo aquilo que você lançou na vida de alguém, que seja uma palavra, que seja uma oração, que seja um dinheiro doado, uma roupa, um calçado, um mantimento. Todas as tuas obras que foram feitas para o reino tá lá nesse memorial. E Deus tem tudo anotado. Então, se os daqui da terra não te dão valor, o Deus que você serve te dá. Mas você precisa ter sabedoria na sua caminhada. Então, Deus está falando para muitas pessoas aqui, para vários irmãos aqui. Não deixe o orgulho tomar conta quando você recebeu o que ele tem para te entregar. Tenha sabedoria. Que quanto mais humilde você for, quanto mais você semear, quanto mais a lei da multiplicação você fizer, quanto mais você ajudar o próximo, mais você vai enriquecer. Mais Deus te dará, mais ele acrescentará. Então tenha sabedoria. Tenha um coração humilde. Tá, irmãos? Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu sei a vida que eu tenho com Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu já vi muita gente cair e ter queda por causa disso. Então não abandone a sua vida com Deus, diante daquilo que ele vai te entregar. Não vire as costas para o Senhor. Continue sendo um servo e uma serva de Deus, porque Deus é contigo. Tá? Então tenha um coração grato. Toma posse aí do que está chegando, porque é coisa grande. O que está chegando agora é uma reviravolta. É uma grande transformação que Deus está trazendo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.